Paz do Senhor, boa noite para todos os internautas. Deus abençoe vocês. Primeiro eu gostaria de dizer que Jesus ama você. Amém? Glória a Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu as tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com a sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele
assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior do pintor do mundo é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eita, glória a Deus. Amém. Gostaria de mandar um abraço para Vanusa Pereira. Deus te abençoe, minha irmã. Maria Madalena também. Deus te abençoe. Verônica Rodrigues. Deus te abençoe. Amém. Deus é fiel. Glória a Deus. Neste momento vamos saborear a palavra, uma palavra do Senhor vinda da parte do irmão Cícero Arimateia, missionário na terra, missionário das redes sociais. Eita, glória a Deus. Fredson, aquele abraço, meu irmão. Boa noite a todos. Vamos ler uma pequena palavra no livro de Gênesis. Depois vai fazer a relação com Colossenses. A palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, Ele criou no princípio os céus e a terra. E o versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então,
Baseado neste texto, nós entendemos pela palavra bíblica, pela exegese bíblica, que Deus ele trouxe à existência aquilo que não havia. Nós queremos destacar como nosso Deus é poderoso. Deus disse: faça-se, e fez. Deus disse: haja, e houve. Então esse mesmo Deus é o Deus em que está nos céus, está ao mesmo tempo à destra de Deus e está no meio do seu povo hoje aqui na terra. Eu estou falando de Deus Pai, estou falando de Deus Filho e estou falando do Deus Espírito Santo. O Deus Pai está entronizado, o Deus Filho está à sua destra e o Deus Espírito Santo está no meio do seu povo. E o que é que nós trazemos nesta noite? Nós trazemos que toda a potestade, todo o reino, tudo aquilo que foi criado por Jesus Cristo de Nazaré. Foi criado por Deus Filho, que ele já estava junto com o Pai. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, ele está testificando a deidade dele. Está dizendo que ele é Deus. Ele é o Deus Filho em que veio, deixou a sua glória e morreu e ressuscitou para salvar aqueles que se chegam a ele. Então a Bíblia, no seu capítulo 2 de Colossenses, ela diz que Jesus era antes de todas as coisas. Eu estou querendo com isso afirmar que Jesus, ele é o próprio Deus. Quando diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, está mostrando aí a Trindade Santa. Está dizendo que estava com Deus no princípio, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele estava no princípio. Colossenses 1 e o versículo 16, eu disse 2 é 1, e o versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Nele. Em quem? Em Jesus Cristo. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, por este Jesus, foi criado todas as coisas. Aí, só para testificar, fazer a relação ou a correlação com o versículo 1 de Gênesis, onde foi lido, a Bíblia diz que, e antes, ou seja, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então está dizendo que Jesus já era no princípio com Deus. Ou seja, a Bíblia testifica também em João, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que eu estou querendo testificar aqui nesta noite é que Deus, ele é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Deus. Só que quando Jesus veio para a terra, ele deixou a sua glória nos céus e veio morrer por nós como homem. Mas, quando ele ressuscita, ele lá em João, no capítulo 17, no versículo 5, ele pede ao Pai para o Pai glorificar ele com aquela glória que já existia antes da fundação do mundo. Então Jesus é o próprio
Deus. Jesus, ele é o Deus Filho. Jesus, ele é o Deus em que estava presente na criação do mundo. Jesus, ele é o Deus que estava presente na criação dos seres humanos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus é o Deus em que ele estava presente também onde aquela torre de Babel foi destruída. Eia, desçamos e confundamos. Jesus é o Deus salvador da humanidade. Então, esse Jesus, ele testifica lá em Apocalipse, quando ele diz assim, a mesma palavra que foi dita, no princípio criou Deus o céu e a terra. E logo após, passado o versículo 2 e o versículo 3 diz, haja luz. Pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, houve luz. Pela palavra de Jesus, houve expansão. Pela palavra de Jesus, as águas, elas foram criadas. Os céus, a terra, o mar, tudo, você e eu, depois, sucessivamente, após as ordens biológicas. Pela palavra de Jesus também, os adversários do reino vai também ser destruído. A Bíblia diz em Apocalipse que com a espada que sai da sua boca serão eliminados os exércitos adversários de Jesus Cristo. Então veja bem, no princípio ele criou o mundo pela sua palavra. No início ele criou, ou no começo, como você queira entender, ele criou tudo pela sua palavra. No final, ele também vai exterminar o mal com a sua palavra. Essa espada que Apocalipse diz, no livro de Apocalipse está escrito, que vai sair da boca de Jesus, é a palavra. E esta palavra, ela vai exterminar os inimigos de Israel. Os inimigos do reino, ela vai exterminar. Quem vai exterminar é a palavra. Então mostra que esse mesmo Jesus que criou os céus e a terra, esse mesmo Jesus, ele vai destruir os adversários. Esse mesmo Jesus que passeava na pessoa do Espírito, esse mesmo Jesus é o Jesus que vai reinar durante 1000 anos aqui na terra e logo após estará com Cristo, o seu povo, eternamente. Então esse mesmo Jesus é o Jesus que, lembramos, é o Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É o Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas lembre-se que ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que a ressurreição dele foi verídica, é verdade. E a história diz, agora eu vou para a história. A história diz que muitos líderes de várias religiões estão mortos nos túmulos. Mas o nosso Jesus, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ressuscitou e está à destra de Deus Todo-Poderoso. A própria Bíblia diz que esse mesmo Jesus, ele testifica no Evangelho que ele é Deus. Ele diz assim, chega para os judeus e diz, eu e o Pai somos um. E aí, testificou mais uma vez a deidade de Cristo, que Cristo é o próprio Deus na pessoa do Filho. Lembre-se que Cristo, como homem, ele morreu. Mas Cristo, como Deus, ele não morre. Agora, como homem, ele deixou a sua glória, deixou o seu poder e veio morrer por mim e por você. Lembre-se que essa morte de Cristo já estava sentenciada antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, ou se não me falha a memória, está aí, que ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Lembre-se que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, no capítulo 15,
que ele é a própria sabedoria. E quem é a própria sabedoria é Deus. Lembre-se que não há outro igual a ele. Não há nenhum semelhante a ele. Aquele que quis ser semelhante a Deus, desceu de lá. Se alguém está pensando que é semelhante a Deus, se alguém está pensando que é mais do que Deus, ele vai descer de onde ele está. A Bíblia diz que só há um que reina. Reinou no passado, reina no presente e reinará no futuro. Hoje, para muitos, sabemos que o reino é profético hoje. Mas no futuro, o reino vai ser real. O reino vai existir verdadeiramente. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a promessa está feita à casa de Davi. Então a Bíblia diz que este Deus é o Deus que vai reinar para sempre. Não é mais um Deus. Entenda bem. É Deus. É aquele que criou os céus e a terra. É aquele que vai descer para livrar Israel dos exércitos inimigos. É aquele que vai reinar. É aquele que vai executar toda a terra sem a corrupção que há hoje. Porque hoje a terra está cheia de corrupção. Até porque se você voltar ao Gênesis, você vai ver que a terra ela é maldita. Mas você vai ver uma terra bendita no futuro. Quando tudo se renovar. E sabe quando é que isso vai se renovar? Pela palavra. Porque no início a terra era bendita. Porém o homem veio com o pecado. O pecado, a queda do pecado, a queda de Adão, fez com que o pecado destruísse não só o homem em si, o corpo do homem em si, mas também destruísse a terra. Mas essa terra vai ser restaurada, porque Jesus vai voltar e a terra será restaurada e os fiéis em Cristo irão participar deste reino eternamente. Sabendo que a fé precisa ficar viva em quem? Em Deus. E Deus vai, através de Cristo, ele vai reinar aqui nesta terra durante 1000 anos, quando ela for restaurada. Logo após, aí você vai perguntar, acabou? Não. Vai ser segundo a carta de Paulo a Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, versículo 23, vai ser entregue ao Pai. Para sempre iremos reinar. Amém? Nós agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, leia a Bíblia e medite nesta palavra. Glória a Deus. Amém. Desde já queremos agradecer a participação de todos vocês que nos assistiram, fizeram parte dessa live. Venham pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês, que Deus venha abençoar vocês grandemente, que Jesus venha salvar. Naildo, Jesus te ama, meu irmão. Que Jesus venha salvar a todos. E ficamos com esta palavra nesta noite. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.